Paz Igreja, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui ler, um comentário e fazer algumas considerações, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro. Oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então, eu quero aqui ler um comentário de uma irmã no vídeo Testemunho de Livramento, no vídeo número 3, né? Agora eu vou dar os números, né? Estou assim numerando. Teve até uma irmã um tempo atrás, né, que ela deixou esse comentário, se eu não me engano, acho que foi a irmã Lu, e eu resolvi seguir e tá muito melhor assim, né? O vídeo é o vídeo número 3, que tem assim por título Testemunho de Livramento. A irmã Flávia Marcela, nesse vídeo do Testemunho do Livramento, a irmã Flávia Marcela Ribeiro Pinheiro, obrigada, viu, irmã Flávia, pelo seu comentário. Ela fala assim: irmã, tudo que você falou é a mais pura verdade. Meu falecido pai colocou parentes para morar conosco no intuito de ajudar, e isso nos trouxe muitos infortúnios. Recebemos ingratidão e muita macumbaria pesada que quase destruiu nossas vidas. Que Deus abençoe. Irmã Flávia, obrigada, né, mais uma vez pelo seu comentário. E esse vídeo aqui ele tem o intuito de alertar, né, vigiar. A palavra certa é essa, vigiar, porque muitas das vezes nós oramos muito e vigiamos muito pouco. E eu não quero aqui generalizar, tá bom? Irmã Raquel, você quer generalizar? Não. Eu não quero aqui generalizar, por quê? Porque cada caso é um caso, cada casa, cada residência também é uma estrutura diferenciada. Mas com relação a ajudar, eu não sei nem se eu vou ser criticada aqui nesse vídeo. Com relação a ajudar, nós precisamos ter muita vigilância. Irmã Raquel, porque às vezes em nome de uma benevolência, de uma atitude benevolente, você vai estar entrando em uma situação. E eu quero aqui falar com assuntos concernentes à casa e também empregos também. Precisamos muito, irmãs, vigiar e orar, né? E eu não quero aqui, como é que eu posso dizer, generalizar, porque cada caso é um caso. Mas possivelmente nesse vídeo eu deva ter comentado negócio de parente, negócio de casa. Eu já tive uma experiência, um caso assim na minha família, que a casa se perdeu. Em nome de você ajudar pessoas, acolher as pessoas, né? Normalmente são parentes não muito próximos, normalmente são parentes distantes. E eu quero aqui dizer, né, que cada caso é um caso. E eu até me lembrei do testemunho da irmã, que a irmã queria ela alugou, parece que uma casa, o homem disse que não ia sair. Eu comentei mais ou menos um testemunho dessa forma e Deus interviu. Deus pode intervir? Pode. Irmã Raquel, Deus pode intervir? Pode. Mas, irmãs, depois a dor de cabeça, o problema que você adquire, às vezes em nome de uma benevolência, né? Porque nós vemos o outro como nós somos. Se nós somos íntegros, sinceros, corretos, honestos, íntegros, nós achamos que as pessoas são assim. E na verdade, irmãs, nem sempre. Em nome, às vezes, de uma atitude benevolente, de uma atitude, né, de querer ajudar o outro, às vezes você acolhe
a pessoa dentro da sua casa, né, irmã Raquel? Você fornece uma ajuda, a pessoa vem contando história triste, sempre assim. É uma história triste, não tem condições de comprar uma casa, não tem condições de pagar um aluguel, não tem condições nenhuma, e ali você acolhe, irmãs. E outra coisa, se tiver que ajudar, ajude, mas com prazo marcado. Mesmo assim, irmãs, se possível, nem ajuda. Deus que me perdoe, irmãs. Deus que me perdoe. Eu já tive experiências assim dentro da minha família. E certas coisas também, né? Às vezes por falta de vigilância, porque mesmo você dando prazo, você assinando documentos com a pessoa, irmãs, depois aquilo dá um problema, que isso ocasiona até um problema de segurança para você, porque a pessoa ela pode fazer retaliação com a casa, quando você estiver ausente, ou com a sua vida. Irmãs, o inimigo, ele não tem limites, ele veio para roubar, matar e destruir. Às vezes é uma situação que a pessoa ela conta uma história triste e não tem dinheiro, não tem... E conta aquela história assim, a mais triste, e você se compadece e você deixa. E ali depois a pessoa vai ficando e a pessoa não sai mais. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, irmãs, não sai mais. E depois para sair, irmãs, é um tumulto tão grande, é um espírito de confusão tão grande, é algo que é tão maligno, irmãs, que às vezes para você ter uma paz, um sossego, você sai, e é isso que normalmente essas pessoas querem, que são, às vezes até enviados do inimigo, irmãs. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Eu tô me lembrando daquele caso dos gibeonitas, que se finge, às vezes, coitadinho, coitadinha. E às vezes até a pessoa tá mesmo realmente sem ter onde morar. Irmãs, isso dá um problema grande. Como o assunto aqui é de casa, e ela falando aqui, né, do pai dela, que o pai dela falecido, o pai colocou parentes para morar conosco no intuito de ajudar. Irmãs, isso daí, irmãs, dá um problema grande, porque depois a pessoa não quer sair. Muita confusão, muita contenda, você perde qualidade de vida, você adoece, que às vezes é necessário você às vezes sair para ter um pouco de paz e morar de aluguel e deixar. Porque a paz ela não tem preço e você perde literalmente o imóvel. Isto é, se uma tragédia não acontece, né? Eu me lembro, eu tive um caso assim na minha família, de uma casa da família mesmo, né? Dos meus antepassados, e ali uma pessoa que não era nem comprometida trouxe uma outra, né? Trouxe uma outra para morar junto, né? De um relacionamento, não era um casamento, eram essas coisas inventadas, como vocês já sabem. E outra coisa, irmãs, quem casa quer casa, né? Quem casa quer casa. E a mulher de Deus e o homem de Deus que tem a sua casa se posiciona e toma postura. Irmãs, quem casa quer casa. Quem, né? Irmãs, ele trouxe era uma mulher, trouxe essa mulher, a mulher ficou lá, no quartinho lá separado. Irmãs, depois aquilo trouxe um problema de confusão, de contenda e irmãs, conclusão, essa mulher ela tinha um filho de um outro relacionamento. E acabou que foi uma situação tão ruim, irmãs, que todos tiveram que sair. Deus teve misericórdia, eu vim pra cá, pra esse lugar onde eu moro. Não era essa estrutura, eu morava em outro lugar. Mas Deus teve muita misericórdia da minha vida aqui, irmãs. E conclusão, resumo de tudo, a família perdeu a casa.
perdeu literalmente a casa. Porque a pessoa tomou conta da casa e foi assim, se apropriou. Então, muito cuidado, muita vigilância, né? Eu não sei nem se as pessoas vão me criticar aqui, irmãs. Até às vezes para ajudar uma situação, irmãs, precisamos ter muita vigilância. Às vezes ajudar alguém, irmãs, tem que orar e pedir às vezes até orientação ao Senhor. Irmã Raquel, É. Porque aquilo depois, irmãs, se transforma. O mal que você vai fazer, a pessoa ela reverte tudo em... O bem que você vai fazer, a pessoa reverte tudo em mal. E às vezes ainda sai falando mal e às vezes expondo a tua vida para outras pessoas na vigilância. Irmãs, poucos são aqueles que ainda têm um sentimento de gratidão. Não, eu estava precisando. Eu estava na rua da amargura, digamos assim, e aquela dona ou aquele parente, aquela parente me acolheu. Fiquei lá uns tempos, depois Deus abriu as portas e eu saí. Porque, irmãs, raros são os casos, mas normalmente a pessoa não sai. Irmãs, e é uma situação muito ruim, muito ruim. E conclusão, a família, os familiares, até os homens, né? E quem tem direito na casa, os que se apropriaram da casa, nem deixa mais. Você vê que filhos herdeiros, né? Como no caso aqui eu tenho um tio, que ele ainda é vivo, ele quis construir lá um lugarzinho para ele, só para vocês verem o nível, a proporção que tomou a situação. E esse que foi o culpado, né, no passado, há 30, 40 anos, 30 anos atrás, ele até que foi assim, não assim o culpado, mas que ocasionou toda a situação, porque ele trouxe essa mulher com outro filho, de um outro relacionamento. Ele não era casado, ele trouxe essa mulher e ficou lá, né, junto lá com os familiares. E ali os meus avós morreram, né? Minha avó junto com meu avô que me criaram, eles morreram, para os irmãos e as irmãs entenderem. E faleceu todo mundo. E eu ali naquele conflito, uma pessoa totalmente problemática, uma pessoa assim, irmãs, usada extremamente pelo inimigo. E até esse meu tio, a pessoa que trouxe, né? Nem ele hoje ele tem condições, né? Ele foi assim, não foi nem permitido. E uns tempos atrás ele estava até reunindo os irmãos para poder ir lá e resolver essa situação. E agora nenhum mais dos irmãos querem tomar partido. Então assim, irmãs, chegou a esse nível. E o imóvel se perdeu. O lugar, o pedaço de terra, o imóvel se perdeu. Às vezes em nome de uma boa ação. Irmãs, muito cuidado, porque isso acontece e acontece mesmo. E a pessoa, ela perde mesmo aquela propriedade, perde o imóvel e acontece isso. Então assim, irmãs, muita vigilância. Cuide daquilo que Deus te confiou, né? E você que é o homem da casa, a mulher da casa, irmãs, às vezes a gente precisa ter postura e firmeza. Davi, quando ele vai falar para Salomão, ele vai falar para Salomão ser homem, porque às vezes isso acontece também devido a uma má postura do homem. Mas muitos problemas na sociedade acontecem porque o homem ele não se utiliza da firmeza. Que firmeza é essa, irmã Raquel? Postura, posicionamento, né? E se às vezes o homem não tem esse posicionamento, a mulher de Deus, a mulher deve se posicionar. Não, eu não quero, não. E irmãs, precisamos nos posicionar. E ali aconteceu esse problema sério. E eu tava falando aqui dos gibeonitas, né? E são pessoas normalmente, quem quer, irmãs, dá um jeito. Quem quer, dá um jeito, né?
E ali, irmãs, normalmente as pessoas vêm contando uma história muito triste e é muito ruim isso, irmãs. Eu me lembrei aqui dos gibeonitas, né, que eles se fizeram lá de coitadinhos e não eram coitadinhos nada, né? Lá no livro de Josué, não eram coitadinhos nada. Então, é uma situação muito ruim. E eu tô falando aqui assunto de casa. E a pessoa vai se apropriando mesmo. Aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí vira um mês, daqui a pouco 3 meses, daqui a pouco 6 meses, e vira um ano. Irmãs, e aí depois a pessoa não sai mais. E você vai falar, irmãs, desse jeito, irmã Raquel, dessa forma. Então, é bom fechar a guarda e às vezes até ser meio criticada. Nossa, mas que sempre tem isso, vão falar mesmo. Então, muito cuidado, muita vigilância com relação principalmente a parentes distantes. Lógico que aqui eu não quero generalizar, cada caso é um caso. Cada casa, né, como imóvel é uma estrutura, então assim, cada caso é um caso, eu não quero generalizar. Pessoas realmente quando, né, tem direitos, aí já é outra coisa, né, mas eu tô falando assim de um parente lá de não sei de onde, ou de uma... Irmãs, isso dá problemas, porque como o caso dessa senhora que eu havia contado aqui no testemunho, a pessoa se prevalece porque acha que você é um sozinho, uma sozinha, ou que não tem ninguém. A pessoa, ela estuda muito a estrutura familiar, então não abrir guarda. E outra coisa, você que é um empresário, uma empresária, um dono de um comércio, uma dona de um comércio, irmãs, o que acontece? Às vezes a pessoa... Isso acontece, irmã Raquel, acontece. Vamos para o ramo profissional. Tá tomando o que, irmã Raquel? Cafezinho. Às vezes a pessoa... Você tá ali, você é um empresário, empresária. A pessoa... tá ali sem emprego, sem nada, sem renda, você cria às vezes até um cargo ali para a pessoa trabalhar, ajudar, né, ter ali uma renda para fazer um supermercado, uma feira às vezes para ajudar a pessoa vai ficando e você fica ali, daqui a pouco, irmãs, aquela pessoa se torna teu inimigo. Irmã Raquel, por isso que é bom agir sempre dentro da lei. Você ajuda, você acolhe a pessoa. E ele passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 4 meses. A pessoa vai ficando ali. Vai ficando, irmã Raquel, a pessoa vai ficando. Aí a pessoa tá ali recebendo. Daqui a pouco a pessoa começa a te olhar meio torto, né? A pessoa já começa a imaginar coisas. Daqui a pouco, irmãs, aquela pessoa sai, te coloca na justiça. Olha só, irmãs, tem isso, irmã Raquel? Tem. Te coloca na justiça, tira o que você tem, até o que você não tem para poder... Irmãs, tem isso, irmã Raquel? Tem. Ou então sai falando mal. Irmãs, tem coisas assim dessa natureza e ocasiona muitos problemas, né? Aí começa a exigir, tá ali trabalhando, começa a exigir, né? Se você dá o almoço, já quer o lanche da tarde. Se não tem o lanche da tarde, já quer o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde. Se não der o lanche da tarde ali, né, para os empregados, já começa a olhar torto. Eu tô fazendo aqui uma suposição, irmãs, né? Então, assim, muita vigilância mesmo, né? Em nome, às vezes, de uma boa fé de ajudar, porque o cristianismo tem muito isso. Às vezes você vai para ajudar, irmãs, e a pessoa te coloca numa situação. Agora eu tô falando da parte sofrida.
Vamos supor, às vezes você vai ajudar uma pessoa, você vai colaborar, você vai contribuir, irmãs. Aquilo depois, irmãs, a pessoa te coloca, né? Eu tô falando aqui já de um outro ângulo. A pessoa te coloca numa situação, arruma um problema. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Te coloca em uma situação que às vezes você não tem nem como sair. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Você vai ajudar, você vai contribuir, você vai colaborar, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que é de boa índole. Você tem os olhos puros, você tem um coração puro. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem pureza de coração, você não tem essa malícia, essa maldade. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Aí você vai ajudar, você vai contribuir, irmãs. Aquilo às vezes eu vou até mais a fundo. No reino de Deus tem isso? Tem. Tu vai ajudar, tu vai contribuir, tu vai dar uma mão. Irmãs, aquilo depois, a pessoa te coloca numa situação, irmãs, depois para você sair. É muito joelho no chão, muita oração, muito jejum, muito choro e lágrima. Por quê? Precisamos estar como Jesus falou. Ser manso, prudente, como uma serpente. Né? Prudente, não ter aquela malícia, mas ter a sabedoria de Deus. E observar por vários ângulos. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes você vai ajudar, né? Às vezes você vai contribuir, você vai ajudar, você vai tomar conta de algo, você vai tomar conta de alguém. Eu não sei o que você está passando, se você já passou. Irmãs, em nome de Jesus, precisamos estar muito atentos e atentas. Então, irmã Flávia, eu creio sim, nesse comentário que a irmã falou, trouxe muitos infortúnios, recebemos ingratidão e normalmente assim, a pessoa sai e ainda sai falando mal, denegrindo a tua imagem, te colocando numa situação constrangedora, porque é uma pessoa má mesmo, é uma pessoa que tem desvio de personalidade, uma pessoa má, né? Uma pessoa que é um instrumento do inimigo, porque uma pessoa que tem o mínimo pelo menos de caráter, porque o evangelho é caráter, mudança de caráter, a pessoa para e pensa e analisa, poxa, eu tava mesmo na Rua da Amargura, eu tenho até uma gratidão, e eu vou sair aqui, né? Deus me abençoa, abriu uma porta, tô alugando aqui, vou alugar, vou seguir meu caminho. Normalmente não é assim não, irmãs. Às vezes a pessoa sai e nem agradece. Tem isso, né? Então, assim, em nome de Jesus, que esse é um vídeo assim, né? Pra reafirmar que é isso mesmo que acontece. E, ó, muita vigilância, tá bom? Deus abençoe, paz.